Olá, tudo bem? O ministro Gilmar Mendes, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, fez uma declaração na última sessão desta turma, que foi no dia 11 de junho de 2024. A declaração sobre o que pensa de Sérgio Moro. Ele disse, com todas as letras, ladrão de galinha. Há muito tempo eu já falava e denunciava que ele e Dallagnol roubavam galinha juntos. Já era sabido, pelo menos de bastidores, o Gilmar Mendes nunca tinha dito isso em público, que ele fez essa declaração, disse isso frente a frente para o Moro, quando o Moro esteve no gabinete dele, no STF, pediu essa audiência, e o Moro, na ocasião, estava falando com várias autoridades, porque pretendia salvar o mandato, e acabou conseguindo, no Tribunal Superior Eleitoral. Lá ele não foi cassado, mas continua respondendo a um inquérito. Ele é investigado no inquérito que foi aberto por determinação do ministro Dias Toffoli e também no Conselho Nacional de Justiça, na correição que houve lá. O corregedor, o Luiz Felipe Salomão, pediu a abertura de um processo administrativo disciplinar, em que Moro é suspeito de cometer peculato. É grave. Peculato é você se apropriar de um bem que é público em benefício próprio. E o ministro Salomão disse que o Moro começou todo este movimento para que recursos que eram obtidos nos acordos de leniência homologados por ele, homologados da 13ª Vara lá de Curitiba, esses recursos fossem para uma instituição privada, que estava sendo criada pelo Deltan Dallagnol, com o apoio da Transparência Brasil. Olha que grave, ou melhor dizendo, Transparência Internacional. Não a Transparência Brasil, que é outra entidade, a Transparência Internacional, que tem sede em Berlim e que atua aqui no Brasil e que como todos sabem, teve um acordo ou fazia tabelinha com o Ministério Público Federal e também seria beneficiado com os recursos dessa fundação privada. O próprio diretor executivo, Bruno Brandão, admitiu, no depoimento que prestou na corregedoria, que o Deltan Dallagnol ofereceu a ele a possibilidade de ter recursos da 13ª Vara. Mas esta é uma outra história. O importante agora é ficar com as declarações do Gilmar Mendes sobre o que ele pensa, o que ele acha que o Moro e o Deltan Dallagnol fizeram lá na 13ª Vara, fizeram na Lava Jato. Você vai ver, então, esta declaração no contexto do julgamento de um pedido da construtora Queiroz Galvão, que é uma construtora muito antiga no Brasil, desde a década de 50, atua aqui, é empresa brasileira, e que a Lava Jato, Moro, Deltan Dallagnol quase quebraram. E conseguiram, isso que está sendo julgado agora, bloquear recursos que a Queiroz Galvão tinha para receber do governo lá de Alagoas, estado de Alagoas, eram precatórios. Aí o Moro, ele insiste, se comporta como se fosse chefe do Ministério Público e diz o que o Ministério Público tem que fazer para bloquear os recursos. E veja bem, essa decisão foi tomada, foi confirmada depois pelo sucessor dele, o Bonar, e que foi, inclusive, participou do concurso para suceder o Moro, numa manipulação que foi muito bem descrita por aquelas mensagens da Vaza Jato. Você vai ver aqui na declaração, ou na continuidade deste vídeo. Então fez essa declaração o Gilmar Mendes, o Bonar confirmou, depois teve uma outra juíza aqui na segunda instância, que é Gisele Lenk, que também confirmou. E são todos considerados lavajatistas. E o Gilmar Mendes diz com todas as letras qual era o objetivo dessas pessoas e como é que elas se comportaram. É uma fala para ser estudada. Isso por estudantes de direito, para que nunca mais se repita no Brasil algo parecido. Os eventos relatados nos autos alteraram a realidade fática em que se baseou o júri da causa para decretar liminarmente o bloqueio sobre os ativos da empresa.
São mudanças que não podem ser ignoradas pelo Poder Judiciário, não apenas devido à eficácia rebus sic stantibus, que é inerente ao processo cautelar, mas principalmente por se tratar de uma medida transitória e situacional que, considerando as sucessivas constrições realizadas por diferentes juízos, já perdura por mais de 8 anos. Friso, presidente. Medidas que já perduram por mais de 8 anos. Não bastasse a provável vulneração do princípio da duração razoável do processo, inscrito no artigo 77 da Constituição, constam dos autos indicativos de um conjunto de ilegalidades praticadas em torno do bloqueio dos ativos da construtora Queiroz Galvão. É o que se extrai da dinâmica dos eventos ocorridos na ação penal, movida contra ex-diretores da construtora Queiroz Galvão, na esteira da Operação Juízo Final, 7ª fase da Operação Lava Jato. Nela, o MPF postulou ao juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba o sequestro de precatório no valor de R$ 173.577.636,67, titularizado pela empresa reclamante junto ao governo do estado de Alagoas, a fim de garantir a reparação dos danos provenientes dos crimes. O pedido foi acolhido pelo ex-juiz Sérgio Moro em 6 de abril de 2015 e a presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas foi notificada para que depositasse os valores em conta vinculada aos autos da ação penal. Passados 3 anos da vigência do bloqueio, o próprio magistrado, presidente, esse é um dado importante, ressaltou a impossibilidade de decretação de sequestro de ativos lícitos da empresa em procedimentos criminais instaurados para apuração de crimes supostamente praticados por seus ex-diretores. Porém, em vez de determinar o levantamento dos valores ilegalmente bloqueados, o ex-juiz Sérgio Moro intimou o Ministério Público Federal para que, no prazo de 45 dias, ajuizasse ação de improbidade contra a requerente, postulando a constrição do precatório em questão. Reporto-me ao conteúdo do despacho proferido no dia 2/8/2018, nos autos da medida assecuratória X. Trata-se de processo no qual, a pedido do Ministério Público, decretei o sequestro de precatório de 163 milhões a ser pago pelo Estado de Alagoas a Queiroz Galvão. Contra os executivos da referida empreiteira, tramita a ação penal em fase final de instrução. Intimei o MPF para que esclarecesse se propôs ou não ação civil de indenização ou de improbidade contra a empresa. O MPF informou que ainda não e que pretende que o confisco seja realizado no âmbito da ação penal. Ora, a ação penal foi proposta contra os dirigentes da empresa e não contra a própria empresa. Quem diz é o juiz. Um diálogo muito interessante nesta tessitura do processo de Curitiba, ou como os procuradores chamavam, o Código Penal, o Código do Processo Penal do russo. O russo sendo aqui, não é a União Soviética, é o russo, era o nome que os procuradores atribuíam ao Moro. Aqui tem um diálogo para aqueles que podem ter ceticismo. Pessoal, Laura Tesler. Percebi que o Moro agora previu para os colaboradores a possibilidade de ampliação pelo juiz da execução dos benefícios previstos no acordo, caso haja aprofundamento posterior da colaboração, com a entrega de outros elementos relevantes. Não me lembro de ter visto isso antes em alguma sentença. Já veio ou é mais uma inovação de Moro? Júlio Noronha. Não lembro de ter visto isso antes também, Laurinha. Jerusa. É um dispositivo novo do Código do Processo Penal da Rússia.
E aí vem outras considerações sobre essas heterodoxias processuais. E aí, então, quem diz é o Moro. Ora, a ação penal foi proposta contra os dirigentes da empresa e não contra a própria empresa. Então, o MPF, a fim de observar o devido processo, deve promover a ação civil correspondente, como fez com outras empresas, e nela requerer a constituição do precatório em questão. Só estou lembrando que esta constituição já havia no processo penal. Atendendo. Mas ele mesmo advertia que precisava que se fizesse na ação de improbidade. É tanta heterodoxia, doutora Carol, que eu fico perguntando como essa gente foi convocada, como passou em concurso. Será que essa gente passou no mesmo concurso que eu e você? Ou, de fato, nós estamos produzindo alguma coisa estranhíssima? Ou, de repente, todos nós somos lunáticos e não sabemos absolutamente nada, perdemos paradigmas. O Ministério Público, no entanto, discordou do conteúdo do despacho e opôs embargos de declaração, insistindo na possibilidade de decretação do sequestro de bens de pessoas jurídicas. Na sequência, o ex-juiz Sérgio Moro, em mais um capítulo desta saga, repreendeu a recalcitrância do órgão de acusação e, mais uma vez, orientou a instituição a postular o bloqueio do precatório no juízo civil. Também concedeu, pasmem, pela última vez, o prazo de 20 dias para o MPF fazer o que já devia ter feito. Transcrevo a mencionada decisão. Não há omissão. O posicionamento do juízo foi claro. Na ação penal, cabe o confisco, se houver a condenação de produto do crime, por exemplo, vantagem indevida recebida pelos executivos da Petrobras que receberam em acerto de corrupção. Cabe, eventualmente, confisco de produto do crime consistente na vantagem indevida recebida pelos executivos da Queiroz Galvão, caso provado que ficaram com alguma parte dos valores no acerto de corrupção. No entanto, o MPF argumenta que poderia, inclusive, ser confiscado bens da própria Queiroz Galvão. Mas ela sequer é parte na ação penal. Não há, como na sentença em ação penal contra executivos da empresa, penalizar diretamente a própria empresa, confiscando dela patrimônio. A hipótese aventada no artigo 4º da Lei 9.613 de 98, de sequestro ou confisco do produto de crime mantido em nome da pessoa interposta e não do próprio criminoso, não tem qualquer pertinência, que é a lei de lavagem, não tem qualquer pertinência com a situação ora aventada. A tese do MPF não encontra qualquer amparo legal. Veja que quem está falando de falta de amparo legal é ninguém mais, ninguém menos do que o juiz da 13ª Vara, o doutor Moro. E fere o devido processo legal. E quem está falando de devido processo legal aqui é o Moro. E ele prossegue no seu despacho, num diálogo que é muito construtivo. Certamente os processualistas do futuro vão ter que estudar essa vara de Curitiba por conta de suas múltiplas facetas, ministro Cássio. Entenderam o que era isso, essa cooperação entre o juiz. É um novo processo, de fato, que certamente não é o da Rússia. Veja o que ele disse. Ainda nesse despacho, ao invés de insistir em tese equivocada, deve promover a responsabilização da empresa no juízo civil. É como se o Moro fosse o chefe da força-tarefa e... Meninos, façam isso aí, façam aquilo. O procurador-geral deve estar bebendo em algum lugar, não está fazendo nada. Deixa eu resolver esse problema para vocês. É disso que se cuida aqui. Ao invés de insistir em tese equivocada, deve promover a responsabilização da empresa no juízo civil, já que não há como apurar tal responsabilidade na ação penal. Considerando o montante sequestrado e para evitar dano irreparável à justiça, concedo, e chama atenção, pela última vez, era um diálogo entre superior e subordinado, conceda pela última vez o prazo de 20 dias para o MPF fazer o que já devia ter feito. As decisões falam por si.
demonstrando que esse exótico personagem da Lava Jato, que seguidas vezes ultrapassou barreiras e borrou os limites da imparcialidade judicial, articulou esforços junto ao Ministério Público para contornar ilegalidades presentes na decisão que sequestrou ativos da reclamante. Ministro Toffoli, ontem eu estive num momento bastante interessante, descontraído, numa entrevista que me pediram que desse para o cineasta, o grupo do cineasta Bruno Barreto. Até ele pediu que eu lhe transmitisse os cumprimentos, disse da amizade que tem para consigo. E então, entre as perguntas, mais 2 horas de entrevista, veio esse personagem que a própria mídia brasileira faz questão de omitir. E, aparentemente, no Brasil tem isto, e às vezes até em benefício do personagem, se decreta a morte civil. Veio a pergunta sobre Janot. E eu falei do triste personagem que ele representava e que representou. Todo o assunto era as ações que foram movidas contra o Temer, os tais 2 impeachments e todos os pedidos que se fizeram, e o debate também que houve no próprio eleitoral e nessa temática. E é curioso, porque parece que já não se fala, quando na verdade tem que se estudar isto, para saber fazer a pergunta: como que nós chegamos a isso? Como que, de fato, nós, que temos uma tradição jurídica da qual orgulhamos, e isso é matéria, doutor Nabuco, que deveria merecer, por exemplo, estudos da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Quer dizer, como que esse modelo se perpetrou? Como que a gente consegue entender? E parece, de quando em vez, parece que a gente está falando do século passado, mas nós estamos falando de coisas que ocorreram anteontem. Datas de 2017, 2018. Estão aí. E a gente fica limitado ao caso sem olhar a etiologia, a origem, por que isto se deu, aonde que nós falhamos. Eu tenho falado com os colegas do Conselho da Justiça Federal, falei, que tipo de concurso os senhores fazem para permitir que personagens desse tipo sejam convocados e sejam habilitados? O mesmo vale para o Ministério Público. Sem nenhum constrangimento, o magistrado orientou o órgão acusador a atuar em desfavor da empreiteira, seguindo uma prática que hoje se sabe era rotina na 13ª Vara Federal de Curitiba, conforme demonstram os diálogos divulgados pelo Intercept. Eu até, num encontro muito divertido que eu tive não faz muito tempo com o senador Sérgio Moro, eu tive a oportunidade de dizer isso a ele, ministro André, viva voz, como é do meu feitio. Eu disse a ele que, usando uma expressão do nosso mundo rural, que há muito tempo eu já falava e denunciava que ele e Dallagnol roubavam galinhas juntos. É uma expressão lá do meu Mato Grosso, muito voltada para uma época da vida muito rurícola, da vida muito rural, dos sítios e fazendas. E, claro, denunciei isso aqui, muitas vezes, na bancada. Mas a Vaza Jato, obviamente, veio tornar isso evidente, como que se davam as conversas, como que se dava essa cooperação. Mas aqui há uma singularidade histórica, o diálogo se dá nos autos. É disso que se cuida, e por isso eu estou dedicando algum tempo e alguma atenção
a esse fato. E o Gilmar Mendes continua na sua declaração bastante contundente. E ele então fala que a chamada República de Curitiba, ou aqueles agentes públicos lá sediados em Curitiba, seja do Ministério Público ou seja no Judiciário, na Justiça Federal, o que eles fizeram? E o Gilmar Mendes fala com todas as letras: corromperam. Corrupção do sistema. Essa é a palavra. Veja mais o que ele disse. O presente caso é um retrato sem filtro do consórcio espúrio formado entre membros do Ministério Público e o juiz Sérgio Moro. Uma prática indecorosa que golpeou os pilares da democracia brasileira, manejando instrumentos de persecução penal para perseguir inimigos e delegitimar os partidos políticos representados no Congresso Nacional. A atuação proativa do magistrado fazia com que os inquéritos, ações penais e negociações de acordos de colaboração premiada seguissem rito próprio, fazendo letra morta da legislação brasileira. A prática de combinar o jogo processual rendia ainda a celeridade processual quando assim fosse oportuno para a acusação ou para o próprio julgador. A atuação do magistrado dá a magnitude do autoritarismo que subjaz em setores minoritários do Ministério Público e do Poder Judiciário, que, imbuídos de propósitos tacanhos, corrompem o sistema de justiça ao utilizar técnicas ilegais abusivas e até mesmo tortura para o alcance de propósitos ilegítimos. Atuam à margem da lei e afrontam assintosamente a autoridade deste tribunal, que em diversas oportunidades teve que lembrar os precisos limites da lei que existem justamente para conter o arbítrio e a tirania. O método de combater ilícitos por meio de heterodoxias não se restringiu ao gabinete de um único magistrado. No presente caso, o então juiz federal Luiz Antônio Bonar, sucessor de Sérgio Moro na 13ª Vara, também se movimentou para que o precatório fosse objeto de novo bloqueio na esfera civil. A despeito das ilegalidades identificadas na medida securatória aplicada pelo juízo criminal, Bonar proferiu decisão em 20 de 11 de 2019, preservando seus efeitos até que a primeira vara federal deliberasse sobre o pedido de decretação de indisponibilidade de bens na ação de improbidade, o que somente veio a ocorrer em 10 de 3 de 2020. Causa perplexidade que esse mesmo magistrado, já promovido ao cargo de desembargador no TRF4, proferiu decisão em 19 de 10 de 2022, no agravo de instrumental, suspendendo os efeitos da decisão da primeira vara federal de Curitiba, que revogou a indisponibilidade incidente sobre o precatório da Queiroz Galvão. Posteriormente, ao ter sua imparcialidade questionada pela defesa, o desembargador federal Luiz Antônio Bonar reconheceu sua suspeição para atuar na causa, declarando nula a decisão que restabeleceu a Constituição patrimonial. No entanto, redistribuídos os autos ao gabinete da desembargadora federal Gisele Lenke, a medida cautelar de indisponibilidade incidente sobre o precatório foi mantida por decisão monocrática de 20 de 4 de 2023, que se limitou a transcrever, sem qualquer acréscimo de fundamentação, o entendimento externado pelo colega suspeito. Mais recentemente, a desembargadora federal Gisele Lenke também se declarou suspeita para processar e julgar o agravo do instrumento por motivo de foro íntimo, nos termos do artigo 145, parágrafo 1º do CPC. Porém, diferentemente do colega que a antecedeu nos autos, a magistrada se limitou a determinar a redistribuição do feito sem anular a decisão monocrática, que havia proferido 6 meses antes, mantendo o bloqueio dos ativos da reclamante. Os acontecimentos apontam para um andar trôpego da ação de improbidade e de seus incidentes na instância civil, ao qual se somam graves ilegalidades cometidas pelo ex-juiz Sérgio Moro na decretação e posterior manutenção de Constituição que, segundo ele próprio reconheceu, era inadmissível na ação penal movida contra ex-diretores da empresa.
Tal horizonte põe em perspectiva a gravidade dos abusos cometidos contra a reclamante, submetida a uma constituição patrimonial ilegal que vigorava havia aproximadamente uma década, sem qualquer perspectiva concreta de julgamento do mérito da ação de improbidade, ainda estagnada na fase postulatória. Bem vistas as coisas, nota-se que não existem razões fundadas para a manutenção da indisponibilidade sob o precatório da empresa. Muito pelo contrário, como bem afirmado na decisão da primeira vara federal do Paraná, que determinou o levantamento da Constituição Patrimonial, não consta dos autos elementos concretos aptos a justificar o manejo da ferramenta prevista no artigo 16 da Lei 8429/92, reservada atualmente para casos em que fique efetivamente comprovado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, são três os fatores que, a meu ver, evidenciam a ilegalidade do ato impugnado. Primeiro, a constatação de que a Constituição incide sobre a contraprestação financeira decorrente da regular prestação de serviços ao governo do Estado de Alagoas, executados pela reclamante na década de 90. Atinge, portanto, recursos de origem ilícita sem nenhuma relação com eventuais desvios ocorridos no âmbito da Petrobras. O segundo é que não consta dos autos nenhum indicativo de risco de insolvência da empresa reclamada, renomada construtora, que exerce atividades no mercado brasileiro desde 1953 e que, diante do grande volume das obras que compõem seu portfólio, possui plenas condições para arcar com obrigações decorrentes de eventual condenação na demanda. Por último, é necessário ter em conta que, computando a duração dos bloqueios aplicados pela 13ª Vara de Curitiba e, mais recentemente, pela primeira Vara Federal, os ativos da reclamante ficaram bloqueados por mais de 8 anos. Quem não se espanta com essas informações, de certo, não é devoto dos princípios do devido processo legal e da duração razoável do processo. Assim, presidente, considerando a extensa duração dos sucessivos bloqueios decretados por diferentes juízos, entendo que é o caso de manter a decisão, também a decisão que revogou a indisponibilidade do patrimônio da empresa nesse aspecto. A questão desses precatórios de Alagoas, e, portanto, eu estou negando o provimento ao agravo regimental. Bom, e depois, então, do voto do Gilmar Mendes, o André Mendonça, que foi nomeado pelo Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, indicado, aprovado no Supremo, depois foi indicado pelo Senado e depois confirmado, né, indicação indicado pelo Bolsonaro, com a indicação confirmada pelo Supremo, depois tomou posse no STF. O André Mendonça, então, pede vistas. Justamente ele, Gilmar Mendes, fez questão de lembrar que hoje tem a ação a respeito das leniências. E é sabido que as leniências, se mantido o acordo atual, vão quebrar todas as empresas. Essas empresas que foram, sim, o termo é correto, perseguidas pela Lava Jato. Este é o termo. E o André Mendonça é relator dessa ação, o Gilmar fez questão de lembrar. Porém, o André Mendonça, que foi colega de Moro no ministério do Jair Bolsonaro, ele pediu vistas, então esse julgamento deve continuar. Agora está 1-1, o Gilmar Mendes votou pelo acolher, né, a decisão, para a manutenção dessa decisão que desbloqueia os recursos da Queiroz Galvão, permitindo que ela continue as suas atividades. E o André Mendonça pediu vistas, então ainda tem que votar o Edson Fachin e também o Cássio Nunes, e havendo empate, vota também ou não, pode votar, pode ser o voto de desempate ou não, deve votar o Dias Toffoli, que é o presidente da segunda turma do STF. Estudando esse caso, algumas reflexões, inclusive debati ontem com a minha assessoria sobre alguns pontos que demandarão de mim a necessidade de um tempo para reflexão, razão pela qual eu peço vista regimental com compromisso de devolução no prazo correspondente. Agradeço, ministro André Mendonça. Proclamo o resultado parcial após o voto do relator, que negava provimento ao agravo, pediu vista ao ministro André Mendonça. Agradeço
a participação da doutora Cláudia e do doutor Nabor Bulhões. Presidente, a vista é bem-vinda, porque nós temos uma série de encontros marcados com essa temática. Eu até tinha trazido aqui, para me divertir um pouco mais, com mais informações sobre spoofing e tal. Uma das brincadeiras diletas dos procuradores era como nós vamos obter um acordo de leniência que façamos quebrar a empresa. Mas que Vossa Excelência conhece bem essas matérias e essa prática a partir de sua experiência na CGU. O que vai explicar, talvez, um sentimento, ministro Fachin, talvez socialista da República de Curitiba. Bom, amigos, amigas, esta era a mensagem, né, deste VT, aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês. E sempre que houver notícias, nós voltaremos para comentar. E eu peço àqueles que não se inscreveram neste canal que o façam. E aqueles que puderem, se tornem membros. O jornalismo independente do Brasil conta com você. É você que tem provocado este crescimento, responsável por essa grande novidade da democracia, que é a mídia independente. E vocês é que mantêm a mídia independente. Por isso, vai aqui já antecipadamente meu muito obrigado. Conte comigo. Um abraço e até mais.